A restrição de crédito, que ocorre mediante a inserção do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, trata-se de uma medida bastante útil para o mercado, pois além de trazer segurança, também traz transparência, selecionando ali os bons e os maus pagadores. Ocorre que essa inscrição ela deve obedecer a um rito específico, algumas regras ali previstas no Código do Consumidor. E é sobre isso que eu gostaria de falar hoje com vocês. Pessoal, sejam todos bem-vindos, aqui é o canal do MG Civilista. Hoje eu quero tratar desse tema, relativo aí à inscrição do nome da pessoa no cadastro de devedores a partir de uma recente decisão do STJ. Vejamos a questão, iniciando aqui pelo aspecto legal. O artigo 43, parágrafo 2º do CDC, que é o Código de Defesa do Consumidor, ele nos traz a regra de que no caso da abertura de um cadastro ou do registro de dados pessoais do consumidor, ele deve ser notificado, deve ser informado previamente e de forma escrita, quanto a esse registro, essa modificação de dados ali que venha a ocorrer. A partir disso, o STJ já havia decidido, inclusive mediante súmula, a súmula 404, que essa correspondência que é enviada para fins ali de comunicação, ela não precisa necessariamente ser consumada com aviso de recebimento. Ou seja, não necessariamente, inclusive, deveria haver a entrega, o recebimento pelo consumidor. Bastaria sim a postagem, a expedição ali da correspondência, a emissão do comunicado prévio ali para que fosse respeitada a regra legal do artigo 43, parágrafo 2º do Código de Defesa do Consumidor. Ocorre que uma nova questão foi levantada recentemente e julgada aí pelo STJ, e é sobre ela que eu quero falar mais especificamente com vocês. Vejamos, no Rio Grande do Sul, o Tribunal de Justiça acabou por decidir uma questão que envolvia a notificação prévia do consumidor que estava em débito, mediante, a comunicação se deu mediante e-mail e SMS. Porque no caso lá foram discutidas algumas inscrições lá que estavam constando que o consumidor considerava indevidas, inclusive por ter sido notificado ora por SMS, ora por e-mail. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul entendeu que a legislação, nesse dispositivo que eu já mencionei, ela deixa claro que a comunicação tem que ser prévia, ela não pode ser após a inscrição, o consumidor tem que ser comunicado antes, mas ela tem que ser escrita. Essa seria a única exigência legal. Então, desde que fosse escrita, poderia ser sim comunicado mediante um simples e-mail ou um mero SMS, onde constasse ali todos os dados e informações relativos à possível inscrição, caso não houvesse o pagamento efetivo da dívida no prazo consignado lá pelo órgão mantenedor do cadastro. Ocorre que a questão chegou no STJ e o entendimento que se firmou na Corte Cidadã foi de que essa comunicação, por mais que seja escrita, ela não pode ser também enviada, ela não pode ser consignada em qualquer tipo de meio de comunicação. Na verdade, ela deve obedecer ao meio que já era conhecido e que normalmente é praticado, que é o meio da carta, o meio dos correios, da efetiva correspondência, que chega ali através dos correios normalmente para o consumidor, para que ele efetivamente tenha mais condições, possibilidades maiores de receber e tomar ciência da situação. Essa foi um dos pontos que o STJ levantou, que foi a dificuldade em muitos casos, diante da própria vulnerabilidade, diante da própria estrutura de desigualdade social da nossa sociedade, do nosso país, de que muitas vezes o comunicado via SMS ou mesmo e-mail, o endereço eletrônico, pode vir a inviabilizar totalmente o conhecimento do consumidor quanto àquela comunicação. Então, de fato, não teria como se afastar da obrigação de que a comunicação se desse mediante correspondência, mediante carta. Efetivamente, continuou, permaneceu ali o entendimento de que não necessita do AR, do caso ali do aviso do recebimento, de que, de fato, o consumidor recebeu aquela comunicação. Mas tendo havido a expedição da correspondência, aí sim estaria suprida a exigência legal. No caso, então, o STJ acabou por dar provimento ao recurso, modificando essa decisão do Tribunal do Rio Grande do Sul, por entender que a comunicação feita por SMS, por e-mail, ela acaba-se por criar um entendimento, uma interpretação extensiva do dispositivo a ponto de trazer desvantagem, a ponto de onerar ali o consumidor através de uma medida desproporcional e desvantajosa, de fato, trazendo normalmente ali, presumindo-se ali haver um prejuízo maior para o consumidor, trazendo esse tipo de interpretação extensiva ao dispositivo. Veja que o Código de Defesa do Consumidor ele é uma norma de ordem pública e que efetivamente busca assegurar da forma mais ampla possível a proteção do consumidor. Então esse tipo de interpretação, que foi ali consignada pelo Tribunal de Justiça, essa interpretação não se adequa ao que o ordenamento jurídico impõe, dado que existem princípios de maior relevância
né, desconsiderar que a correspondência seja um meio de comunicação mais efetivo, né, aquele que traz a maior possibilidade que o consumidor vá ter conhecimento, é realmente tratar o consumidor como se houvesse um equilíbrio na relação, sendo que esse equilíbrio, como nós já sabemos, não existe, seja pela vulnerabilidade técnica, econômica, jurídica ou de qualquer outra ordem. Efetivamente, o consumidor, nessa balança aí comercial, ele está sempre, né, em menores condições ali de lutar pelos seus direitos, de assegurar, de provar ali, né, a sua boa fé, vamos assim dizer, né, e sua condição de hipossuficiência deve prevalecer para fins de interpretação, né, da lei, no caso das decisões judiciais que são tomadas, né, quando se envolve o direito do consumidor, ok? Existem princípios, são basilares, devem ser seguidos. Foi isso que o STJ decidiu, né, deixando claro então que a súmula 404 ela permanece intacta, né, mas ela deve conviver com o entendimento de que, efetivamente, a correspondência deve ser enviada para o endereço do consumidor, né, ainda que não haja obrigatoriedade de seu recebimento por ele, mas não é cabível, né, que essa comunicação seja exclusivamente por SMS ou por e-mail. Claro que essas comunicações elas podem ocorrer paralelamente à comunicação efetivada mediante correspondência, mas não de forma exclusiva. Ok, pessoal? Era isso que eu queria tratar hoje com vocês, né? Acredito que o tema seja de enorme importância, né? Seja para você que é da área jurídica, ou mesmo você que é ali um mero espectador, né? De qualquer outra área, mas que tem interesse no assunto, né? E que eventualmente vem aí a se envolver em uma situação, né, em que haja algo parecido com a hipótese aqui relatada, ok? Então aguardo vocês em um próximo momento.